Você já ouviu falar das aves com plumagens mutantes, papagaio amarelo, galo da campina preto, sabiá descolorido e outras aves com cores fora do padrão da espécie? Conheça as plumagens aberrantes agora mesmo aqui no Planeta Aves. Sempre chama a atenção os registros de aves com plumagens mutantes, também chamadas de plumagens aberrantes, resultado de uma mutação genética. São aves que nascem com a falta, excesso ou a escassez de algum pigmento das penas, dando a elas cores diferentes do normal para a espécie. E uma das mutações mais populares, pelo menos que eu mais vejo fotos por aí, são as aves leucísticas. Esse aí, por exemplo, é um sabiá laranjeira leucístico que eu encontrei semanas atrás. Tipo, nada a ver com a plumagem normal da espécie. E esse pica-pau de cabeça amarela então, todo branquinho, uma raridade essa mutação na espécie. Sensacional, viu? Araquã escamoso leucístico também chama atenção. Só que eu ainda acho mais impressionante esse registro do carcará leucístico, que foi fotografado pelo Valcirley Araújo, na Lagoa da Confusão, no Tocantins. Um bicho lindo, né? Eu já tive a felicidade de ver um carcará leucístico assim quando eu visitei o Parque dos Falcões no ano passado, quando tinha um indivíduo por lá em recuperação. Como deu para perceber, o leucismo deixa a ave com a plumagem branca ou quase branca, pois são aves que nascem com a perda total do pigmento responsável pela coloração das penas. Só que, no entanto, elas ainda possuem os pigmentos cutâneos, o que mantém as cores originais dos olhos, da mucosa e da pele. Justamente pela mutação acontecer apenas nas penas e não na pele e nos olhos, as aves leucísticas não têm problemas de saúde ou de exposição ao sol, como acontece no albinismo. Interessante também que as aves podem ser totalmente leucísticas, apresentando toda a plumagem sem pigmento, ou parcialmente leucísticas, com apenas algumas partes do corpo sem pigmento, como é o caso desse simpático quero-quero da foto. Já que eu falei em albinismo, essa é sem dúvidas a mutação mais popular, frequentemente vista em animais de diferentes grupos. Aves albinas possuem a perda total de todos os pigmentos em todo o corpo. Esse bichinho incrível aí dormindo no chão, você sabe quem é? É um bacurau tesoura com albinismo, um bicho albino, registro fantástico do Sandro Paixão. Só que infelizmente, gente, a cor branca não ajuda em nada a camuflagem do bacurau, deixando vulnerável a predadores durante o dia. E essa ave, a cauda e o formato já revela a espécie. É uma tesoura do brejo albina, um registro espetacular e raro do biólogo Adriano Darossi, que até foi publicado em artigo científico. E falando em albinos, quando eu visitei o Parque dos Falcões no ano passado, tinha por lá um urubu albino em um dos recintos junto a um urubu com plumagem normal. Era um bicho muito bonito, viu? Só que infelizmente aves albinas não têm uma vida nada fácil na natureza. Como a perda de pigmentos acontece de forma completa na ave, incluindo bico, patas e olhos, aves albinas possuem baixa resistência à exposição solar, podendo ter problemas de visão e fotofobia. E com isso, elas têm dificuldade de encontrar alimentos na natureza e ficam bem vulneráveis aos predadores. Imagina só, uma ave que é verde, mas que nasce azul. Isso é o que acontece com as aves com cianismo, uma condição na qual elas nascem sem os pigmentos carotenoides ou pistacina, responsáveis pelas cores amarelo, laranja e vermelho. E é uma mutação mais comum entre os pistacídeos, que geralmente são verdes. Só que, no entanto, quando eles perdem esses pigmentos, restam apenas a melanina, que ao interagir com a estrutura das penas, resulta na exibição da cor azul. Essa foto de um twin da Elsie Rothenberg feita em São José dos Campos é bem didática, né? Acima, uma ave com a plumagem normal e logo abaixo, um belo indivíduo cianístico. O luteinismo é um outro tipo de mutação na plumagem das aves que eu acho bem interessante, que geralmente deixa as aves com a cor amarela. Pô, fala sério, olha só essa ave, é uma arara canindé com luteinismo, que bicho impressionante. Uma sequência de fotos feita pelo meu amigo e biólogo Vani Euler, que foi feita em Porto Nacional, no Tocantins. O luteinismo é quase que o oposto do cianismo. Nesse caso, as aves nascem com pouca ou nenhuma melanina, mas mantêm a presença dos pigmentos carotenoides ou pistacina. E isso resulta em uma plumagem amarela nas áreas onde normalmente seria colorido ou branco onde deveria ser preto. E tem mais casos, tá? Olha só esse papagaio verdadeiro com luteinismo. Legal também é esse sanhaço do coqueiro, que normalmente é esverdeado, mas que com a mutação nasceu bem amarelinho.
Agora um bem-te-vi com luteinismo, por essa foto você não esperava, hein? Sem a melanina, que dá a cor preta à ave, a cabeça e o bico ficou branco, com o resto do corpo no tradicional amarelo. Flavismo é uma mutação que eu até costumo brincar que as aves nascem com as cores meio desbotadas, pois visualmente é quase isso. É uma mutação onde as aves nascem com a perda parcial do pigmento melanina, ou seja, ainda mantém um pouco da cor original. Se liga só nesse sabiá laranjeira fotografado pelo Rafael Milani. Fala sério, hein? A ave tá com as cores bem desbotadas, né? Bem diluídas. Outra ave desbotada, digamos assim, é essa tiriba com flavismo. O verde ficou quase que amarelo, né? Agora, essa corroíra com flavismo, puxa vida, que registro, hein? Quando uma ave nasce com uma mutação que resulta em excesso de pigmentos, especialmente da melanina, que confere tons de marrom a preto, chamamos a ave de melânica. E essa é uma mutação bem comum nas aves de rapina, conhecidas como indivíduos morfo-escuros, onde alguns indivíduos exibem uma plumagem quase que totalmente negra ou cinza escuro. Esse aí é um gavião de rabo branco melânico, parece até outra espécie se comparada à plumagem padrão da espécie. Nessa outra foto que eu fiz no Parque dos Falcões é um casal de gavião de cauda curta, uma espécie que não tem diferença entre os sexos, só que nesse caso aí, um indivíduo é melânico e outro com uma plumagem padrão. O interessante é que nessas duas espécies a plumagem melânica está tão estabelecida nas populações que é relativamente fácil de encontrar na natureza. Indivíduos melânicos desses gaviões conseguem interagir normalmente com outros membros da própria espécie, e o melanismo em si não traz nenhum prejuízo comportamental ou de saúde para as aves. Gostei de ver também essa imagem do galo da Campina melânico, que bichinho bonito, viu? Outro registro interessante também é esse do Rogério, de uma fogo apagou bem mais escura que o normal, aparentemente uma ave melânica. E é claro que existem mutações na plumagem das aves que nem sempre dá para identificar por fotos. A foto desse pica-pau de banda branca é um exemplo. Gerou uma grande discussão sobre o tipo de mutação, mas não se chegou a conclusão nenhuma. Parece até um melanismo parcial, com excesso de preto na cabeça e pescoço. Incrível também, gente, é esse tuiuiu fotografado no Pantanal pelo ornitólogo André Whittaker. A ave está sem a tradicional cor preta da cabeça e pescoço, o que me faz pensar que seja um indivíduo que nasceu com a ausência do pigmento melanina. Até acho que talvez possa ser um indivíduo com luteinismo, mas vai saber, né? Esse príncipe amarelinho ao invés de vermelho também é um caso curioso. A princípio, olhando a imagem, podia até pensar que seja um caso de luteinismo, mas como a cor original da ave é vermelha, então não sei. Talvez seja um caso de uma ave com poucos pigmentos carotenoides. Olhando todos esses registros inusitados, você pode pensar, essas aves com plumagens mutantes, será que elas conseguem sobreviver na natureza de boas? Não tem nenhum tipo de prejuízo? Bom, isso depende da espécie e da mutação que a envolve. Com exceção do albinismo, as outras mutações de plumagem mencionadas aqui no vídeo não parecem causar prejuízos à saúde das aves. No entanto, elas podem tornar-se mais vulneráveis a predadores, dependendo da cor e da espécie, ou podem enfrentar dificuldades na interação com membros da própria espécie. Mas como disse, depende de cada caso. Por exemplo, os gaviões melânicos geralmente levam vidas normais, interagindo e reproduzindo-se sem problemas. Por outro lado, aves leucísticas ou com flavismo às vezes são até rejeitadas pelos outros membros da própria espécie. Nas aves que dependem da camuflagem para sobreviver e de repente nascem albinas ou leucísticas, putz, aí não tem jeito, né? Dificilmente chegam à idade adulta, pois a coloração da plumagem arruina a estratégia e as torna extremamente vulneráveis a predadores. E nas aves albinas, como eu já falei aqui no vídeo, além das dificuldades sociais e de camuflagem, elas ainda sofrem com problemas de saúde, geralmente com a visão prejudicada. Agora me diz aí, qual ave com plumagem aberrante mostrada nesse vídeo mais te surpreendeu? Aliás, você já viu alguma ave mutante? Me conta aí nos comentários. Ó, e se você é novo aqui no canal e gosta de aves e natureza e não está inscrito, já se inscreva, pois esse é um canal especializado com vídeos toda semana. Combinado? Então é isso, obrigado pela audiência de sempre e até o próximo vídeo.